Eu particularmente gosto muito desta carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Temos duas aos Coríntios na Sagrada Escritura. A gente tem meditado ela nos últimos dias. É uma teologia muito profunda, uma espiritualidade muito aguçada e viva, atual. Parece que foi escrita ainda ontem. Não parece letras mortas, e nem é a palavra de Deus, mas não parece algo que foi escrito há tanto tempo atrás. São Paulo começa hoje com algo muito forte, palavras que expressam uma grande verdade e muitas vezes não compreendida. O amor de Cristo nos pressiona. Aliás, a capacidade de amar vem acompanhada com uma responsabilidade muito grande. A maioria das pessoas não se dão conta disso, porque se tende muito a enxergar o amor de forma distorcida, romântica, sabe? Algo abstrato, sentimento, algo assim que está fora de uma responsabilidade, quando a gente não se dá conta que o amor exige de nós. Ele exige resposta. Não é concretizado em palavras, muito pelo contrário. O amor ele se expressa em atos. Quando o ser humano toma consciência do quanto que ele é amado, de quanto que Deus o ama, imediatamente surge do coração dele uma necessidade de corresponder a esse amor. O amor de Cristo, nos lembra São Paulo, ele nos pressiona, ou seja, não posso mais viver como se isso não fosse uma realidade, uma verdade. Não posso simplesmente ignorar algo que é tão profundo. Mesmo que eu não mereça, isso claro que é uma verdade, a gente não é merecedor deste amor, a iniciativa sempre é de Deus, é Deus quem dá o primeiro passo, é Ele que inicia esse movimento de amar. Como nos lembra o Evangelho de João, né, capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou ao extremo, amou até o fim. Então, o amor de Deus independe de meus pecados. Ainda que eu seja o pior deles, Deus não é capaz de deixar de me amar. Ele continua a me amar com um amor incondicional. Só que às vezes, eu não faço essa experiência real de ser amado, de me permitir ser amado. O coração é tão endurecido que eu não consigo sentir esse amor. Não é culpa de Deus, pelo contrário, a culpa é minha. Sou eu que talvez estou vivendo uma vida que não condiz a esse amor e me priva de senti-lo, me priva de ter aquela convicção que brota do coração de eu poder afirmar: sou amado, Deus me ama. E a partir desse momento que eu tomo consciência disso, de que sou amado, eu me sinto pressionado a viver uma vida nova. Deveria ser também assim nas relações que a gente constrói durante a nossa vida. Quando amo alguém, eu deveria me sentir pressionado com as responsabilidades dessa escolha de amar. É aquilo, a minha vida a partir de agora não é mais a mesma, porque eu me sinto responsável por essa vida, porque eu desejo mudar a minha vida em vista dela, desta outra pessoa que eu vejo como que Deus colocou na minha vida. E do mesmo jeito também é para com Deus. Se eu sei que sou amado, eu me sinto pressionado a mudar a minha vida, a transformação que o Evangelho de Jesus deveria provocar no meu coração. É aquilo que o apóstolo nos lembra e que nós escutamos na missa de hoje. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O que provoca essa mudança no nosso coração, esse desejo de nos configurar ao Senhor, de nos parecer mais com Ele, é justamente esse amor, que vai nos pressionando de tal forma que a gente para pensar: as coisas antigas já não preenchem o meu coração.
As coisas passageiras já não dão mais sentido à minha vida. Eu não quero mais viver como antes, porque isso não condiz com o amor de Deus. O amor de Deus vai me pressionando a uma mudança de vida, de pensamento, da maneira de falar, de me comportar neste mundo. Eu vou me parecendo mais com o Senhor. Eu vou me tornando uma criatura nova. O mundo velho, nos lembra São Paulo, ele desapareceu. Tudo agora é uma novidade, a novidade daqueles que se encontram com Cristo e têm a vida transformada, têm a vida mudada. O que provoca, volto a dizer para vocês, essa mudança, essa transformação, é quando nos percebemos amados. E é uma certeza que a gente deveria carregar no nosso coração. Sou amado por Deus, sou pecador, sou frágil, sou miserável, mas ainda assim amado, e ainda que eu esteja vivendo numa completa escuridão, numa ausência de Deus na minha vida, eu sei que esse amor continua latente, forte, ele vive, sobrevive mesmo diante das minhas falhas, e aí eu começo a perceber que as coisas que antes eu dava tanto atenção, já não são mais capazes de dar a alegria verdadeira. Tudo vai se transformando. Eu quis falar sobre essa carta para a gente poder meditar, e vocês vão ver tanta conexão entre essas leituras. O Evangelho de hoje, que também é algo tão forte, esse texto de Marcos, tão profundo, somente mesmo um coração muito endurecido não consegue se sentir sensível. É somente para aqueles corações realmente assim, endurecidos demais como pedra, que não se sentem tocados pela palavra de Deus. Jesus diz aos discípulos: vamos para outra margem. Parece ser uma coisa assim, sabe? Solta. Vamos subir numa barca e atravessar para o outro lado. Mas vem carregado de sentido. Vamos passar para outra margem. É muito mais de que uma distância geográfica. Trata-se também de uma mudança. Vamos para outra margem, a experiência que a gente tem que fazer também. De sair de onde estamos para transformar a nossa vida, passar para um outro lado, essa mudança radical de verdade, a criatura nova que precisa desabrochar. E começam, portanto, a trajetória, começam a enfrentar o mar em direção a outra praia, a outra margem. O caminho seria perigoso demais, como a gente pôde testemunhar. Os ventos contrários, o mar que está revolto, as ondas agitadas que já enchiam o barco a ponto de afundar. Nesse momento, os discípulos ficam desesperados, o medo toma conta do coração, porque parecia que o naufrágio seria iminente, parecia que a sua morte dos discípulos naquele momento ia ser ali, agora. Então, era natural o medo que havia se apoderado do coração. Eles estavam temendo pelas coisas que deveriam acontecer. O caminho da nossa vida também será marcado pelas ondas revoltas. O barco é a sua vida, que tantas vezes também é sacudida, de forma violenta. E a gente vive com esta mesma sensação de que estamos perecendo, de que parece que vamos afundar. A gente vai vivendo os dias difíceis, a experiência do mar revolto, que faz tantas vezes a gente se desesperar. E o desespero nos cega de tal maneira que a gente deixa de crer no impossível, naquilo que Deus tem para nós, nas promessas de Deus na nossa vida. Você pode perceber que diante de situações da nossa vida, do nosso cotidiano, em que a gente vai permitindo que o desespero se apodere do nosso coração,
aí realmente a gente passa a viver uma escuridão, porque o desespero, ele sufoca a fé, ele abafa a voz de Deus, a gente já não consegue mais senti-lo. Por isso que a gente tem que se encher de esperança, que é o contrário do desespero, que nos faz acreditar, mesmo que estejamos vivendo os dias difíceis, o mar revolto, mesmo que a nossa vida também está sendo sacudida, violentada, que a gente tem essa experiência também de que estamos quase perecendo, é uma certeza de que Deus, Ele reserva para a nossa vida o impossível. Por isso que os discípulos, no caminho para outra margem, experimentaram esse drama. Sabe qual era o drama dos discípulos naquele momento? Talvez você possa pensar: Padre, o mar revolto, eles estavam com medo de perecer, as ondas agitadas que já começavam a encher o barco. É a primeira coisa que nos vem, né? Qual é o motivo do medo, da insegurança dos discípulos? Por que que eles estavam vivendo aquele drama? Mas existe algo que é muito pior do que isso. Existe algo aí nesse texto que faz com que o coração deles estremeça de verdade. Sabe o que é? Diante da dor, diante da angústia, diante do sofrimento, do medo, como que Jesus estava dormindo na parte de trás. A primeira pergunta que nos vem: como pode, diante de algo tão triste que está acontecendo, a atitude do Senhor, do Mestre, que dormia, parecia que estava alheio à dor dos discípulos, parecia não se importar, parecia que estava ali, não se incomodando com aquilo que os discípulos estavam sentindo naquele momento. Quantas vezes na nossa vida também a gente experimenta a ausência de Deus? É dolorida. Quantas vezes a gente tem aquela sensação de que parece que Deus deixou de cuidar, que a mão de Deus não está mais estendida sobre a nossa vida. Afinal de contas, quando a gente vê, por exemplo, as tragédias acontecendo neste mundo, ou na nossa própria vida, a gente não tem esta sensação? Ao menos a gente deveria ser muito honesto, né? Porque às vezes a gente quer esconder aquilo que o coração está sentindo. Por que, Senhor? Por que que essas coisas estão acontecendo? Sabe, é o drama da nossa vida de nos depararmos com esta ausência de Deus, com as demoras de Deus, porque tantas vezes a gente está sofrendo, as lágrimas estão sendo derramadas e a gente já não consegue sentir o Senhor. E foi exatamente isso que provocou tanta insegurança no coração dos discípulos, porque provas de que o Senhor poderia fazer alguma coisa, eles já tinham várias, mas naquele momento, diante da angústia que eles estão passando, Jesus dormia. Olha, nós inevitavelmente deveremos passar por esta experiência na nossa vida. Não pense você que o fato de tu estar aqui hoje na igreja e todo domingo talvez esteja fielmente, vai te blindar do sofrimento, do mar revolto. Ele chega. Se não chegou ainda, um dia ele chegará. As ondas vão chegar com tanta força que você vai ter essa experiência de que parece que o barco da sua vida também está prestes a afundar. Se você não viveu isso ainda, pode ter certeza que você vai viver um dia. Porque a condição humana é marcada pelo sofrimento e não tem como fugir disso. É como também nos lembra a palavra. São Paulo nos lembra isso em outras cartas suas. Não tem problema de chorar, de sofrer, mas como quem tem esperança. A esperança que nos faz acreditar no novo, naquelas coisas que Deus ainda tem para a nossa vida. E é isso que a gente tem que nutrir no nosso coração. Viver
essa ausência de Deus pode se tornar até mesmo uma espiritualidade. Esses dias, a gente nunca está preparado para a morte, né? É um mistério. E eu, assim, hoje tenho muita consciência disso. As palavras, elas não conseguem suavizar a dor de quem perde alguém. Eu até falo isso nas formações que a gente dá para os ministros, que vão fazer um rito de exéquia, ou alguma coisa parecida, assim. Olha, o que importa nesses momentos é ser presente, é o abraço. Não adianta nada, como a gente costuma, o que falo, né? Não tem o que falar, fica calado, correto? Não é chegar lá e dizer assim, vontade de Deus. Tem que aceitar a vontade de Deus. Não é chegar diante de alguém que perde alguém de forma tão cruel e falar, vontade de Deus. Imagina, a imagem que essa pessoa vai ter de Deus. Poxa, por que Deus fez isso? Então, as palavras não contam muito nestes momentos. É a nossa presença, é o abraço, estou aqui contigo, estou aqui para ser um consolo, eu estou aqui para te ajudar, para que você precisar, ao menos para emprestar o ombro para a pessoa chorar. Quantas vezes eu já vi essa experiência, né? O luto, a psicologia diz isso, né? De 3 a 6 meses, o luto intenso, porque as lembranças elas permanecem, mas aquele luto que nos tira a vontade de viver, que a gente perde o sentido, ele tem esse prazo, de 3 a 6 meses, quando a gente não reage, sabe? Quando a gente não vê. Depois disso, é natural, a gente vai convivendo com a saudade, a gente chora para sempre, mas a gente vai aprendendo a viver, a gente vai retomando a nossa vida. Quando passa esse período e a pessoa ainda não reagiu, buscar ajuda, alguma coisa está errada, tem que ir buscar ajuda. Mas o luto intenso dura esses meses. E qual é a primeira consequência do luto? Achar um culpado. A gente se culpa, né? Se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, talvez eu poderia ter evitado. Culpar alguém, ou culpar Deus. As pessoas culpam Deus. E aí, depois que passa esse período intenso do luto, muita gente nos procura, porque durante esses meses, se revoltou com Deus, questionou Ele, deixou de acreditar, e a pessoa vai começando a se sentir culpada, por aquilo que ela falou, por aquilo que ela pensou. Não se preocupe, Deus não estava alheio à sua dor. Não pense que você ter blasfemado, falado ofensas contra Deus, fez com que o amor dele diminuísse por ti, não. Ele continuou a te amar. Eu estou falando isso, esses dias agora, eu acompanhei, quando fala, né, a gente nunca está pronto para a morte, ainda mais quando ela chega assim, sem aviso prévio, né? Uma coisa é uma doença, uma enfermidade, a família vai se preparando, outra coisa é quando acontece assim, repentinamente, pior ainda, crianças. Eu acompanhei, né, assim, uma situação de uma menininha de 3 anos, saudável, pegou uma gripe, dificuldade de respirar, foi para o hospital, pegou uma super bactéria, aí logo entubada, foi piorando, hemodiálise, essa coisa toda, morreu. Como é que você tem palavras para suavizar a dor dos pais? A sensação de impotência que causa. Eu vi uma postagem de uma familiar dela, que eu achei muito coerente, sabe? Dizia mais ou menos assim: Deus, eu não te entendo, mas eu aceito. Eu não entendo, é uma oração, sabe? E é aquilo que brota do coração da gente, ser honesto com Deus. A gente deveria cultivar isso, uma oração honesta, de a gente poder chegar para Ele também, assim como os discípulos fizeram hoje. E aí? Nós estamos morrendo, você não vai fazer nada? Não te importas? Não foi isso que eles fizeram? Faça alguma coisa. Olha para a nossa dor, olha para a nossa angústia. É oração isso. Porque rezar não é só você chegar diante de Deus e começar: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, obrigado por isso, obrigado por aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar desabafar com Deus, de falar a verdade para Ele, de dizer: está demais,
Eu não estou mais aguentando as ondas revoltas. O mar está agitado demais. Faça alguma coisa, porque a sensação que eu tenho é que você está dormindo também, diante do meu desespero, diante da minha angústia. E quando, diante da prece dos discípulos, que o Senhor acorda e manda a tempestade se acalmar. Como também nos lembra o Salmo de hoje, é uma certeza que a gente tem que carregar no nosso coração. Depois da tempestade, a bonança. Depois das ondas revoltas, o mar tranquilo. Cultivemos isso. Tenhamos no coração esta certeza do impossível de Deus, de que Ele sempre tem para a nossa vida o melhor. As coisas que os olhos não viram, que o coração não imaginou.